Graça e paz. Eu queria pegar um gancho aqui a respeito do mês das crianças que estamos passando. E tem um versículo que Jesus diz lá em Mateus 18, do versículo 1 ao 6, que ele fala a respeito da criança, usando uma criança como exemplo para falar quem seria o maior, né, no reino dos céus. E Jesus ele fala da humildade da criança, ele adverte a respeito daquele, né, que vier escandalizar ou ser pedra de tropeço para uma criança e fizeram uma criança dessa desviar. Seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. E diante dessa advertência, muitas vezes eu me questiono, eu tenho sido um bom exemplo para as crianças? Porque todo lugar que nós passamos tem crianças olhando para nós. Eu já fui criança, qualquer um de nós, mano, já fomos crianças e sabemos quão poder um adulto tem sobre a vida de uma criança, diretamente ou indiretamente. As crianças nos observam. Às vezes pensamos, uma criança não tem noção. Eu creio que uma criança muitas vezes tem mais noção que um adulto. Às vezes os adultos estão ali conversando e tem uma criança ali do lado. O adulto, a criança nem sabe do que nós estamos falando, mas a criança acaba pegando tudo no ar. A criança analisa, já houve vezes de eu ver adultos conversando, eu estar ali com crianças brincando, e depois que os adultos saem, as crianças, tio, estava falando isso, a criança estava ali brincando, mas ela viu, ela ouviu o que falou. Temos sido bom exemplo para as crianças, temos sido boas influências, né, para essas crianças. E é triste você ver quando o adulto não dá um bom exemplo, quando o adulto influencia a criança a coisas a quais elas não deveriam. Falando a respeito de coisas que vemos bastante hoje, crianças envolvidas com dança erótica, crianças expondo parte do corpo, crianças dançando, expondo o corpo ali numa dança. Porque sensualizar é provocar no outro a vontade de. Quando uma criança está dançando dessa forma, ela está provocando isso. Sexo infantil é pedofilia. Então por que colocam as crianças para dançar danças sexuais? Querem promover algo? É lamentável isso, é uma situação totalmente triste. E é mais triste quando vemos os pais empurrando as crianças para isso, para agir de tal forma. A criança deveria estar brincando, a criança deveria estar estudando, a criança deve estar aprendendo o que é certo e o que é errado desde cedo. Só que muitas vezes influenciado pelo próprio adulto, as crianças começam a praticar o que não deveriam logo cedo. Começam a deixar de brincar para viver como se fossem adultos, influenciados pelos próprios adultos. Aí chega um dia do ano, vamos fazer isso para as crianças brincarem. Um dia do ano, vamos dar doce para as crianças, porque criança tem que ser criança. E muitas vezes nós como adultos vamos tirando essa infância deles, envolvendo eles com coisas que não deveriam. Então, baseado nessa palavra que Jesus disse, ai daquele, né, que fizer tropeçar um desses pequeninos. Ai de nós, né, que temos sido mau exemplo para as crianças. Algo que eu sempre me pergunto, eu tenho sido bom exemplo para uma criança? Algo que nós devemos nos perguntar todos os dias do ano. Se você está indo para o seu trabalho, para onde você está indo, aonde você está passando que tem crianças, as crianças estão te olhando. As crianças olham o seu jeito de se vestir, as crianças olham o seu jeito de falar, as crianças sabem se você é bravo, se você é uma pessoa boa. As crianças, elas sempre estão olhando alguém para poder copiar. Cada um de nós somos crianças. Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia algumas coisas de super-herói e queria ser igual. Eu via meu pai fazendo algumas coisas e queria ser igual. E as crianças sempre estão procurando isso. Será que temos sido bons exemplos? Não é difícil você ver adultos, muitas vezes pai e mãe usando drogas na frente de criança. É lamentável, porque a criança cresce vendo isso. Se o meu pai faz, porque eu não posso fazer? Se a minha mãe faz, porque eu não posso fazer? Tem coisas que não são... Você é adulto, legal, mas não faça na frente de uma criança. Mas hoje não, já não existe mais respeito. Não tô nem aí, eu vou fazer aqui. Aquele lance, eu me sinto bem, eu vou fazer aqui, não tô nem aí. Tem criança ali vendo o que você está fazendo. Não tem respeito, as pessoas acabam usando drogas em qualquer lugar. Não tem respeito por ninguém, nem por criança, nem por adulto, nem por idoso. Já se perdeu o senso de respeito. A geração passada, os nossos pais, os nossos avós, vemos que tinham um respeito maior. Na nossa geração já vemos que o respeito diminuiu. Quanto mais a próxima geração, a qual vemos muitas vezes pais responsáveis ensinando coisas que não deveriam. Tem um artigo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, se não me engano, o artigo 232, que fala que pai, mãe, responsável, seja quem for, que expõe a criança a algum ato constrangedor ou algum ato de vexame, essa pessoa ela acaba sendo penalizada por causa desse ato, por causa dessa má conduta. Então devemos tomar muito cuidado.
Vamos nos analisar, pensar não só uma vez num ano, no dia 12 de outubro ou no mês de outubro, que venhamos focar todos os dias do ano, ser um bom exemplo para uma criança. Fazer com que uma criança ela cresça sendo criança, aproveitando a fase dela de criança, mas desde já aprendendo sobre o que é certo e o que é errado. Para que quando ela chegar na fase adulta, ela possa ter noção do que fazer ou não fazer. Porque acaba sendo covardia um adulto induzir uma criança a algo a qual ela nem sabe ainda o que é. Se é certo ou que é errado, se ela vai querer fazer aquilo ou não. Porque ela é criança, tudo aquilo que você dá para ela fazer, você aplaude, você dá risada, a criança vai achar que aquilo é bonito. Igual ensinar palavrão, ensinar a dançar depravadamente. A criança ela não sabe que ela está fazendo aquilo. E se o adulto está sendo um mau exemplo, influenciando, aplaudindo, sorrindo, a criança vai achar que aquilo é certo. Então vamos deixar a covardia de lado e começar a zelar, né, pelas nossas crianças, né, que é o nosso futuro, a qual nós devemos almejar tanto.